Glória a Deus nas alturas. Paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já louvou a Deus hoje, irmã? Tu já deu glória a Deus hoje? Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Eu quero, aqui antes de falar algo, eu quero pedir oração para vocês e me apresenta aí no jejum. Meu Jesus, a fúria do diabo é grande, né, irmãos? Muito grande. O inimigo, ele fica furioso, irmãos. Não é porque eu sou melhor que ninguém. Não é isso. O inimigo levanta nas alturas. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou especial, não é nada disso. O adversário, ele se levanta contra mim porque o inimigo sabe que eu já descobri a verdade. Que eu não estou mais enganada. O inimigo sabe que eu não estou mais enganada a respeito de igreja, a respeito de religião, a respeito da Bíblia. Eu não estou mais enganada. Não, eu não estou mais enganada. Então o inimigo, ele fica furioso comigo porque eu já descobri a verdade. Eu já descobri a verdade. Então, essa verdade que eu já descobri dentro da palavra de Deus, que antes não me era revelado e hoje é, o adversário, ele não quer que eu passe isso adiante. O inimigo não quer que eu ensine as pessoas, não quer que eu mostre a verdade dentro da palavra. O diabo não quer isso, irmãos. É por isso que ele se levanta furioso, mas furioso mesmo, para tentar me calar. Louvado seja Deus. Porque ele sabe que eu já descobri e que eu ensino as pessoas, eu oriento as pessoas que como que é e aonde está, né, a verdadeira adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores, Deus procura. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o adversário sabe que eu já descobri essa verdade e que ele não pode mais me enganar, me manipular. Manipular a maior parte das igrejas, irmãos. Eu não vou generalizar, dizer que é todas, mas a maior parte das igrejas, eles manipulam o povo, eles não ensinam a verdade para o povo, eles não orientam. E na verdade verdadeira, alguns deles nem sabem que estão sendo enganados. Nem eles mesmos sabem que está sendo enganado, porque eles aprenderam assim e ensinam assim ao povo. Está compreendendo? Então, o inimigo, irmãos, é por isso que Deus me separou. Deus me separou, Deus me distanciou de muita gente, Deus me distanciou de pessoas de Bíblia, de pessoas crentes. Deus me distanciou, porque não dá, após você conhecer a verdade, não tem como você andar com uma pessoa que ainda não acordou espiritualmente, ainda vive na ilusão espiritual. Então, a gente acorda espiritualmente falando, a gente acorda, irmãos. Tem muita coisa que é adotada nas igrejas, que é colocada nas igrejas por aí fora, que não é de Deus. Deus não aprova isso. Tem muitas situações que Deus não aprova, não é de Deus, é do homem, porque a doutrina que a Bíblia fala é a doutrina da palavra. O que transforma o ser humano é a palavra, é o poder da palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o inimigo, ele se levanta, porque ele não quer que eu passe isso adiante. Ele não quer que eu passe esse conhecimento adiante. Porque, olha, sinceramente, a Deus já abriu os meus olhos de forma espiritual,
que muitas coisas lá atrás que eu achava que era normal na igreja, que eu achava que, né, achava normal. Hoje eu já não vejo mais assim. Hoje eu não vejo mais assim. Porque Deus me mostrou o ponto. Deus me mostrou o porquê que tem muitas igrejas que Deus não se agrada. Deus me mostrou o porquê que tem muitas coisas religiosas que Deus não tá. E Deus não aprova, Deus não aceita. E Ele mostra pra gente, Ele mostra a verdade. É por causa disso, disso e disso. Então quando você acorda espiritualmente, aí o diabo quer te parar de qualquer jeito. Ele quer te matar, ele quer te destruir, porque se ele, né, não luta, agora ela vai ensinar, agora ele já abriu os olhos espiritual, agora ele vai ensinar o povo, ele vai... Tá compreendendo, irmãos? Porque as igrejas, não vou dizer todas, mas a maioria delas é uma religião, e Deus não é religião. Deus não é religião. Essa religião que o homem criou, que a mulher adotou para a vida dela, para a vida dele, e ensina por aí, nas igrejas, é uma religião falsa, sem poder, sem unção, sem transformação, sem libertação. Então é isso que Deus não concorda, Deus não aceita, porque a palavra dele é pura. A palavra de Deus é pura, não tem mistura. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, que Deus me mostrou algo. Olha, no dia de ontem, Deus me mostrou algo que eu confesso que, meu Deus, eu nunca pensei, nunca imaginei que fosse dessa maneira. Nunca pensei, nunca imaginei que fosse dessa maneira. E eu vou falar por parábola, tá? Eu vou falar o que Deus me mostrou por parábola, porque eu não posso falar o nome dessa pessoa aqui abertamente. Eu não posso. Eu não posso por questão de ética, né, irmãos? Eu não posso falar o nome dessa pessoa aqui por questão de ética. Então, Deus me mostrou algo muito forte. Nunca pensei que Deus fosse me falar algo a respeito disso. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca tinha... Deus nunca mostrou para mim, nunca sonhei, nunca vi nada, nunca senti nada a respeito deste homem, desta pessoa. Nunca. Então, na madrugadinha, Deus me passou algo. Eu vou repetir, eu vou falar por parábola, tá? E você entenda de quem é que Deus está falando. Eu não posso citar o nome deste homem. Por que eu não posso citar o nome deste homem? Porque ele é um religioso, ele é eclesiástico, né? Ou seja, ele é uma autoridade. Na verdade era, né? Uma autoridade religiosa. Tá entendendo, né? Então a pessoa é uma autoridade religiosa. Então eu não posso citar o nome dele aqui. Mas Deus falou algo para mim. Deus falou muito claro. Ele foi direto e objetivo. Ele falou, você sabe? No meio da madrugada. Você sabe por que fulano de tal, eu tô falando assim, mas Deus falou o nome dele, né? Saiu da terra? Eu falei, não, Deus. Por que ele saiu da terra? Por que ele morreu? Falei, não, eu não sei. Deus falou assim pra mim, irmãos, acredita se quiser, enfim. Eu sei que muitos alguns vão concordar, outros não vão concordar, é meio polêmico, né, esse assunto. Porque ele é uma autoridade religiosa, era no caso.
Então Deus falou assim para mim: você sabe por que eu excluí ele da terra? Deus usou essa palavra. Deus usou essa palavra. Sabe por que eu excluí ele da terra? Eu falei: não, Senhor. O Senhor falou assim: porque ele, você já deve saber de quem eu estou falando, porque ele concordou com a lei do aborto. Falei: Jesus amado. O Senhor falou muito claro para mim. Foi por isso que eu tirei ele da terra. Eu excluí ele da terra. Porque ele concordou com a lei do aborto. Repito, eu não vou falar o nome dele, tá? Você já deve saber de quem que Deus está se referindo. E Deus falou assim para mim: muitos dessas autoridades eclesiásticas, religiosos, querem passar na minha frente. Quando na palavra está escrito, aleluia, Apocalipse, que aquele que aumentar ou diminuir a palavra de Deus será réu do fogo do inferno. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser aumentada e nem diminuída. Ela é do jeito que ela é e ponto final. E Deus falava assim para mim: este homem, ele passou na minha frente. Porque eu criei o ser humano. E quem é ele para assinar a lei do aborto? Quando na palavra está escrito, não matarás. Desse jeito, irmão, o Senhor falou para mim. Na palavra está escrito, não matarás. E ele, por ser uma autoridade religiosa, assinou, concordou com o aborto. E aborto é assassinato. Foi por isso que eu exterminei ele da terra. Porque a minha palavra não pode ser diminuída e nem acrescentada. E muitos querem passar na frente e impor leis que a Bíblia, que a palavra condena. E isso foi abominável aos olhos de Deus, o que este homem fez. É por isso que ele morreu. Ele não morreu por idade, ele não morreu por isso ou por aquilo. Não, não, não. Ele morreu porque o próprio Deus excluiu ele da terra. Porque ele concordou com a lei do aborto. E por que que Deus foi justamente no cabeça? Porque ele é uma autoridade religiosa que tem domínio sobre nações. Que tem domínio sobre tudo. Lembra de Nabucodonosor? E olha que Nabucodonosor foi mais bem-aventurado do que esse, né? Porque o Nabucodonosor, quando ele subiu no seu palácio e disse: essa grandeza aqui é minha, esse palácio aqui é tudo meu, esse reino é meu, foi eu que fundei, esse mundo aqui é meu, e Deus não pode intervir, e Deus não pode fazer nada, porque aqui tudo fui eu que construí. Então Deus fala: tá bom, foi você que construiu. Então Deus pega Nabucodonosor, coloca sobre ele um espírito de animal e ele vai comer capim no meio do mato que nem boi. E olha, ele ainda foi bem-aventurado, que lá no meio do mato, comendo capim, ele se regenerou, ele reconheceu que o Altíssimo tem domínio, que Deus tem o domínio e não ele. Então ele reconheceu. Quando passou 7 anos ele comendo capim, como animal, então Deus lhe restitui seus sentidos normais e volta a mentalidade dele de homem novamente.
Então buscaram ele, levaram ele para o palácio novamente, e ali Deus lhe restituiu o que ele havia perdido. Só que aí ele já estava convertido, ele já tinha sido convencido por Deus de que quem manda é o Todo-Poderoso, que ele era apenas um homem comum, que ele não tinha nada. Então ali, aleluia, ele chama Daniel e ele dá glória, ele se prostra diante de Daniel, dando glória ao Deus de Daniel, Nabucodonosor. E este homem que Deus exterminou da terra, agora, nesses meses passados aí, que eu não vou entrar em detalhe, que tu já sabe quem é, este homem, ele passou na frente de Deus. Deus falou assim para mim, ele passou na minha frente, ele assinou uma lei que é contra a Escritura Sagrada. Por quê? Está escrito, não matarás. E quem provoca aborto, quem faz aborto, é um assassino, é uma pessoa que está matando um outro, um indefeso. É um assassinato do mesmo jeito. E está escrito na Bíblia, não matarás. Foi por isso que Deus tirou ele da terra. E tu sabe de quem eu estou falando. E o Deus falou assim para mim, e vou tirar todos que quiser adiantar, acrescentar a minha palavra. E Deus falou mais isso. Ele falou assim para mim, se eu não tiro este homem da terra, ele ia converter a Bíblia na Bíblia deles. Eles iam fazer uma Bíblia segundo a vontade deles e aplicar, né, por meio dessa religião. Então eles iam aplicar coisas deles, e isso ia ser, esse negócio de aborto ia ser colocado, sabe, ia ser colocado na palavra, e isso é contra a palavra de Deus. Você está entendendo, né? Então, Deus falou para mim assim, por isso que eu exterminei ele da terra. E tem outros aí também que eu vou tirar da terra. Grandes. Pessoas grandes. Vou tirar da terra. Vou tirar da terra para que saibam que ninguém pode acrescentar e nem diminuir a minha palavra. Deus falou comigo, irmãos. Acredita? E olha, eu falei, Senhor da glória, Jesus amado. Eu fiquei em silêncio, quietinha, e Deus começou a falar comigo, né? Aleluia, a respeito disso. Louvado seja Deus. E é verdade, né, irmãos? É verdade. É verdade. O Senhor falou assim, ele poderia ainda viver muitos anos ainda. Ele poderia viver muitos anos. Mas como ele passou na minha frente, ele desceu à sepultura. E não é só ele, não. Não é só ele, não. Tem pessoas aí na lista de Deus para descer à sepultura por causa disso. Por causa disso. Tudo, irmãos, tudo que diz respeito à palavra, que a gente tenta mudar, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus não aceita. Então, Deus, ele dá tempo para a pessoa, né? A pessoa é uma pessoa religiosa, no caso desse homem, né? Desse religioso. A pessoa conhece a Bíblia, conhece os mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E a pessoa faz e diz, não, aqui quem manda sou eu sou o grande dessa nação, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou assinar. E assinou uma coisa contra a vontade de Deus. E repito, tem mais aí para descer a sepultura por conta dessas coisas aí. Amém, meus irmãos? Deus não é brincadeira, não. Tem gente que acha que Deus é brincadeira e que Deus não está vendo essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então é isso. Deus me mostrou e Deus me deu essa palavra aqui como confirmação. Deus me deu essa palavra aqui, Jeremias, capítulo 13. E eu vou ler alguns versículos só para você entender. Aleluia. Jeremias 13, 8 fala assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Israel. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Aleluia. Porque assim como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas eles não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes estas palavras: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo óleo se encherá de vinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Ficamos até aqui. Entendeu a palavra, meus irmãos? Entendeu por que Deus ele se ira com estes homens? Esses homens que mudam as leis, mudam os estatutos, mesmo sabendo que está escrito na Bíblia que não é para mudar, que não se muda a palavra de Deus. Não pode ser mudada. As ordens que Deus deixou não pode ser mudada. Podem criar a Bíblia que for. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, aqui diz a palavra, aleluia, louvado seja Deus. Assim diz o Senhor, como farei apodrecer, de modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, anda após os deuses alheios para servi-los, inclina-se diante deles, será o tal este como um cinto que para nada presta. Então é isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, e por que eu estou dizendo isso aqui? Por que Deus está permitindo eu falar isso aqui? Para que todos saibam. Todos saibam. O porquê que ele já não está mais na terra. Ele não está mais na terra. Ele não está mais na terra. E todos quanto tentarem mudar a palavra de Deus, não vai sobrar nada. É como está dizendo aqui. É um cinto podre que para nada presta. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer, irmã, mas e agora o sucessor dele, que vai ficar no lugar dele, será melhor ou pior que ele? Olha, ainda falando sobre Nabucodonosor, depois que Deus restaurou a vida dele, limpou, santificou a vida dele, ele passou a servir o Deus do céu. Anos depois, Nabucodonosor faleceu, ele veio morrer. Então ficou no lugar o seu filho. Ficou o seu filho, Beltesazar. Então Beltesazar ficou no lugar de Nabucodonosor. A Bíblia diz, irmãos, que Beltesazar começou a fazer pior do que Nabucodonosor. Começou a fazer pior. Então ele na época de Daniel, o filho do rei, ele fazia festa com as concubinas, pegava as taças de ouro, pegava os utensílios da casa de Deus, né? Para fazer orgias, para fazer festa com as meretrizes, com os bêbados, com os, né? Então ele fazia aquelas coisas.
e Beltesazar, ele não respeitava a lei de Deus. E foi deixado um decreto por Nabucodonosor, que todo aquele reino deveria adorar ao Deus do céu. Foi feito um decreto. Mas o filho dele, após a sua morte, ele não obedeceu. Ele não obedeceu e começou a fazer tudo o contrário. Começou a dar louvores à rainha do céu, àqueles deuses pagãos. Voltou toda aquela idolatria, voltou para o palácio novamente. Aí o que aconteceu? Deus vendo aquilo, certo dia eles estavam festejando lá, fazendo festa, né? Dançando, bebendo, profanando as coisas de Deus. Aí de repente, no meio da festa, aparece na parede do palácio, aparece escrito: Mene Tekel Farsim. Então o rei ficou olhando aquela mão, a mão de Deus escreveu Tekel Mene Tekel Farsim, que quer dizer, aleluia, contado foi o teu reino e fosses achado em falta. Então correram atrás de Daniel e dos seus amigos para interpretar o que era aquilo, que palavras eram aquelas. E ali o Espírito de Deus mostrou a Daniel o que significava. E Daniel disse ao rei Beltesazar: aqui está escrito que Deus contou teu reino e que tu fosse achado em falta. Tu morrerás, tu não permanecerás nesse trono, porquanto tu profanaste as coisas de Deus, tu passou na frente de Deus, tu descerás à sepultura. E a Bíblia diz, irmãos, que ali, quando mal terminou aquela coisa ali, o rei expirou morto, caiu do seu trono e morreu. É um perigo tocar naquilo que é de Deus, é assinar morte, é cair na sepultura, é tocar naquilo que é de Deus. Então o rei Beltesazar reinou pouco tempo e o seu reinado foi uma miséria, uma desgraça total, porque ele trouxe todos os ídolos que o povo já havia abandonado, ele trouxe novamente. E a ira de Deus se acendeu contra aquele homem e ele caiu e morreu. Então, você pode estar dizendo aí, irmã, o grandão lá morreu, mas e esse daí? Quem é que garante que ele vai fazer o mesmo, ou vai continuar, ou como é que vai ser? Não sabemos, só Deus sabe qual é a intenção desse outro, mas uma coisa eu tenho certeza, que se fizer igual o outro, vai descer também. Infelizmente vai descer também. Irmãos, a palavra dele não é brincadeira, não. Esse povo de governo aí, esse povo grande, esses religiosos de nome, fica brincando com coisa séria. Pensa que Deus não está vendo essas coisas que eles fazem, essas leis absurdas que eles aprovam aí. Engraçado, né? É engraçado, né? Eles só não fazem uma lei que beneficie os pobres. Já prestou atenção? Eles não fazem uma lei para beneficiar os necessitados, os pobres? Já prestou atenção nisso? Pois é. Porque se fizesse uma lei para beneficiar os pobres, Deus ia concordar. Deus ia concordar e ia abençoar. Porque está escrito na palavra, né? Ajudai o pobre, o necessitado, a órfã e a viúva, né? Então Deus ia concordar. Mas eles fazem tudo o contrário. E quando eles fazem o contrário, dessa sepultura. A verdade é essa. Não tem outra verdade, não. A verdade é essa. Aí você não entende. Por que o outro sofreu um atentado de morte? Por que o outro está na UTI? Por que o outro teve um ataque do coração e está hospitalizado, está na UTI, está no Sírio-Libanês, está não sei aonde? É por causa dessas coisas, irmãos. O ímpio não vai ficar impune. Salmo 1. Os caminhos dos ímpios perecerá. Perecerá. Não adianta.
Pode quem quiser orar, pode quem quiser fazer jejum, que nem fizeram aí por um determinado homem, que eu também não vou citar o nome dele. É jejum, é oração para ele, não adianta. Deus sabe o que ele fez. Deus sabe o que ele praticou. Entendeu? Entendeu, né? Eu não vou entrar profundo, louvado seja Deus, mas é isso. Não adianta. Não adianta, Deus sabe os caminhos do homem ímpio. Deus conhece o coração do homem ímpio. Deus conhece, Deus sabe. Ó, tá escrito na palavra, né? Para orar por todos os homens, orar por todos que estão em eminência, orar pelos governantes da terra. Fala para orar, né? A palavra fala para orar. Mas o povo ora e eles fazem tudo errado. O povo ora, né? O povo ora. Mas eles fazem tudo errado. Criam leis injustas. Aleluia. E nessa revelação, me lembrei agora, Deus falou assim: vou tirar os homens tiranos do poder. Deus usou essa palavra. Vou tirar os homens tiranos do poder. E você sabe o que quer dizer tirano? Tirania? É opressão. Tirania significa opressor. E injustiça. Pessoa que faz injustiça é chamado de tirano. Herodes era um tirano. Então, tirania significa opressão, injustiça. É uma pessoa que, mesmo conhecendo a lei, ela quer passar por cima da lei e fazer segundo a vontade dela, vontade da pessoa. Ela aplica ali uma regra de escravidão que é proibida. Então ela faz aquilo. Então pessoas assim é chamado de tirano. E Deus falou muito claro para mim: vou tirar os tiranos do poder. Vou tirar os tiranos do poder. E vai tirar, irmãos, vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Daqui pra frente só Deus sabe o que vai acontecer nesse meio aí, nesse meio dos grandes aí. Só Deus sabe. Então, Deus tocou no meu coração para me falar isso aqui. Por que Deus revelou? Porque eu pedi? Não, eu tô um pouco me importando com esse povo aí. Eu nem penso nesse povo aí. Eu não perco meu tempo com esse povo aí, não. Nem de ver noticiário dele, nada. Eu não tenho interesse nenhum. Nenhum. Nunca tive. E aí, por que Deus me revelou sobre este homem aí da religião, né? Por quê? Porque ele quer revelar, ele quer que nós sabemos o que ele fez. Ele quer que o povo saiba por que ele tirou ele da terra. Porque ele poderia ainda viver muitos anos, né? Aleluia. Mas ele passou na frente do Criador. Amém? Creio que você já entendeu. E é isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoa. Deus abençoa. Nós temos que colocar a nossa vida todos os dias na mão de Deus. Porque se cair na mão do homem, olha, meu amigo, minha amiga, estamos na roça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês no nome precioso do Senhor Jesus.